Começou? Boa noite a todos que estão conosco participando desta transmissão, como você também presente aqui no nosso espaço. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste instante. Ok, Rodrigo, está online? Eu não estou vendo aqui. Ah, ok. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse instante e nós vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia e também rogar as bênçãos do Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos inspire nesse instante a meditarmos e desfrutarmos da palavra dEle. Pai Santo, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela vida, muito obrigado por todas as dádivas do Senhor. Eu te dou graças por chegarmos até aqui, Senhor, hoje, estarmos vivos. Te dou graças pela saúde, te dou graças pelo pão de cada dia, te dou graças, ó Pai, pelo cuidado providencial do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas. Nesta noite, Senhor, nós queremos também colocar as nossas vidas em submissão ao Teu altar. Nós queremos, Senhor, confessar os nossos pecados. Nós queremos também pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos inspire, para que o Teu Espírito possa ensinar as verdades do Teu Evangelho para todos nós e Ele produza frutos belos nos nossos corações, para a Tua honra e a Tua glória. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe. Abençoe os nossos irmãos que estão em casa nesse instante, alguns impossibilitados de estarem aqui, outros, ó Deus, que estão viajando, trabalhando. Senhor, os que estão acompanhando a transmissão pela internet. Senhor, que a Tua bênção alcance os Teus filhos. Lembramos de todos os problemas que a nossa nação tem enfrentado e, sobretudo, Senhor, aos que estão enfermos, doentes, aos que estão acometidos pelo vírus, ó Deus. Há tantas mortes, mais de 2.000 mortes hoje em decorrência do coronavírus, e nós oramos pelos enlutados, para que o Teu consolo seja real sobre eles neste instante. Esteja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês, para que vocês abram as suas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, e o verso de número 25, e nós vamos ler esse texto e também meditar nele, que você mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo da Bíblia, tá bom? Cumprimento os nossos irmãos que estão online, participando dessa transmissão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí, Carlito, a Jéssica, Dona Romilda, a Leda. Deus abençoe vocês, tá bom? Efésios 5, 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Você crê que hoje Jesus Cristo cuidou, alimentou de você? Está aqui o que ele faz com a igreja. Ele cuida, ele nutre, ele alimenta a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso que é importante você ser igreja. Não apenas vir à igreja. Ser a igreja de Jesus Cristo. Ser da igreja de Jesus Cristo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Hoje nós vamos ver o desafio do casamento para o homem. Como eu gostaria que tivesse todos os homens aqui da igreja, não apenas aqui, mas que eles estivessem assistindo também pelo Facebook. Antes de começarmos, eu quero recapitular aquilo que nós temos falado nesse mês de maio sobre família, sobretudo sobre casamento. Nós temos hoje uma crise sem precedente nessa instituição. Rapidamente eu vou sintetizar aquilo que eu tenho falado. Há 3 grandes ameaças contra a igreja no que tange ao casamento. Eu não estou falando da sociedade, da igreja. A primeira delas é a cultura externa. A cultura está desorientada e ela tenta definir o que é casamento. Eu acho um absurdo de que a mídia, intelectuais, formadores de opinião, tentam delimitar e falar o que é casamento. A cultura está perdida e ela influencia a muitos. E ela tem influenciado a igreja de Jesus Cristo. Um exemplo. Se você perguntar para muitas pessoas na igreja quanto tempo ele lê a Bíblia, quanto tempo ele gasta lendo um livro de teologia, quanto tempo em comparação ele gasta assistindo uma série do Netflix, você vai ver que a cultura tem um peso maior e ela forma, não acreditem nisto, ela é formativa. Então, já explorei muito isso nas semanas passadas, hoje estou só lembrando. Primeira ameaça, cultura. A segunda ameaça, a falta de conhecimento bíblico da igreja sobre o que é o casamento, o que é uma família, como que essa família deve se comportar. E aí eu disse, nas semanas anteriores, o porquê que a igreja é tão analfabeta biblicamente. Terceiro lugar, a falta de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque não basta apenas você conhecer o que a Bíblia ensina sobre casamento, sobre a função da mulher, a função do homem, o papel de ambos, como que eles devem se relacionar com seus filhos, como que os filhos devem tratar os seus pais.
Nós precisamos de poder do Espírito Santo para viver esta vida. Então, são essas 3 grandes ameaças contra o casamento, contra a família. Ainda, eu quero lembrar 2 coisas para vocês. A primeira delas, hoje, eu estou dizendo isso porque atinge a mim. Eu vou falar de um papel do homem no casamento. E ao falar sobre o papel do homem, eu não estou aqui como mestre. Eu estou aqui como vocês, como um peregrino. Eu não cheguei lá ainda neste padrão que a Bíblia descreve. Eu estou caminhando. E só Deus sabe o ritmo da minha caminhada. E a minha esposa também. São as melhores pessoas para que eles me avaliem e digam o seguinte: Fábio, você está indo bem ou mal? É Deus e a minha esposa. Eu não sou capaz de fazer essa avaliação porque o meu coração é enganoso. Eu posso acreditar que estou em um determinado lugar, sendo que eu não estou. E eu não quero ser hipócrita, dizer algo para vocês que eu mesmo não vivo. Eu sou um peregrino como vocês. Essa é a primeira coisa. A segunda, tudo aquilo que vocês têm escutado, os que estão online, os que estão presentes aqui, outros que estavam aqui na semana passada e não estão. Isso tem um potencial enorme de abençoar a sua vida, abençoar o seu casamento. A palavra de Deus vem para nos abençoar. E Deus deseja nos abençoar. Aos que são casados aqui, aos que planejam se casar, tudo o que vocês têm escutado tem um grande potencial ou para abençoar vocês, ou agravar ainda mais as crises de vocês. Vou explicar por quê. Se você sai daqui, ou se você está ouvindo em casa, e chega em um determinado momento e diz para o seu cônjuge assim: está vendo aí? Você está falhando comigo nisto, nisto e nisto. Eu quero dizer que você está fadado a intensificar ainda mais as crises do seu casamento. Mas se você sair daqui, ao terminar estes estudos, e você dirigir ao seu cônjuge e dizer o seguinte para ele: escute, eu tenho falhado com você nisto, nisto e nisto. Você pode ter certeza que o Espírito Santo já está agindo no seu coração para mudar o teu relacionamento. Porque tudo aquilo que nós lemos aqui, e o que eu tenho falado sobre esse texto de Efésios 5, no que tange a dinâmica conjugal e a dinâmica familiar, não está falando, o apóstolo Paulo não fala dos direitos dos cônjuges, mas está falando dos deveres deles. E nós recebemos o Espírito Santo e devemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, não para reivindicar os nossos direitos, muito pelo contrário, para doar as nossas vidas, para servir especialmente o nosso cônjuge e a nossa família. Portanto, em nome de Cristo Jesus, não saia daqui reivindicando aquilo que você sente falta no seu casamento, mas saia daqui com o coração contrito, não para receber, mas para dar. Isto, Daniel, é dar. Jesus Cristo diz que é mais bem-aventurado o que dá do que o que recebe. Tá bom? Então, nós vamos ver hoje este imperativo. É um verbo que está no tempo imperativo, é uma ordem do apóstolo Paulo. Maridos, amem a sua esposa. As suas não, a sua esposa. Amem. A gente teria tanta coisa para falar só sobre essa palavra amor, porque é uma palavra tão desgastada pela nossa cultura. Mas nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo quer dizer com amor.
Marido, amem a sua esposa. Semana passada eu disse que se a mulher não estiver disposta a ser submissa ao seu marido, ela não deve se casar. Falei para os solteiros aqui. E hoje eu digo para os solteiros que se você não estiver disposto a amar sacrificialmente a sua esposa, você não está pronto para se casar. Aos que são casados, as mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Seu marido tem uma missão. Aí me perguntam assim, pastor, até hoje eu não sei qual é a missão do meu marido. Essa é a dura questão para mim, pastor. Eu estou casado com esse sujeito há 20 anos e ele não tem missão nenhuma. Ele é um homem que não sabe para onde vai, de onde veio, aonde ele quer chegar. Rapidamente eu quero dizer isso para você, que me perguntou isso. Eu já respondi, mas eu estou falando para você, para todos aqui, porque a sua pergunta é muito pertinente e relevante. A partir do momento que você veio a Cristo, a missão principal do teu marido é liderar você e os seus filhos até Jesus Cristo. Esta é a missão principal dele, liderar você e os seus filhos a Jesus Cristo. Aí as outras se conversa, se entende, mas esta é a principal. Liderar a esposa em primeiro lugar e os filhos a Jesus. Levá-los a Cristo, levá-los a uma experiência com Cristo, levá-los a um conhecimento de Cristo e a um relacionamento com Cristo. Isto é o dever de um homem cristão. Tá bom? Então, este é o imperativo: marido, ame a sua esposa. E Paulo vai mostrar, através de duas analogias no nosso texto, como deve ser esse amor. Vocês perceberam aqui que ele diz o seguinte: a primeira analogia é acerca da relação entre Cristo e a igreja. O amor que o homem deve ter por uma mulher, em primeiro lugar, está relacionado ao amor em que Jesus Cristo tem pela sua igreja. E em segundo lugar, já não é mais a relação entre Cristo e a igreja, mas é através da relação em que o homem tem consigo mesmo. E Paulo conhecia muito bem a natureza humana, e ele sabia que a natureza humana é egoísta por natureza. Portanto, como você ama a si mesmo e cuida de você mesmo, dê a devida atenção e a devida importância à tua esposa, como você dá a devida atenção a si mesmo. Então, a primeira analogia é Jesus e a sua relação com a igreja, e a segunda, a maneira em que você trata a si mesmo, com tanta importância, com tanta deferência, com tanta urgência para as suas necessidades. Então Paulo diz: trate a sua esposa como você trata a si mesmo. E aí, queridos, nós teremos que explorar essa primeira analogia para tentar entender o que Paulo diz sobre o papel do marido no casamento. Nós teremos que explorar o Evangelho. Porque o que Paulo diz aqui? Paulo diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o que dá o norte para o casamento. Olhem, para inspirar os homens a ter uma vida conjugal nobre, Paulo não dá 7 passos.
7 passos para você fazer isto, para que você tenha um grande casamento. É só esses palestrantes que fazem isto. 10 passos. Eu chegava no terceiro e falava, meu Deus do céu, eu não consigo nem no primeiro ainda. É um peso. Paulo vai falar de Jesus. Porque o que o Paulo quer é que as nossas afeições estejam profundamente afetadas por aquilo que Jesus fez por nós. Portanto, se você se apaixonar por Jesus Cristo, o que está de trás é isso aqui. Se você se apaixonar por Jesus Cristo, e se você experimentar o poder do Evangelho na sua vida, você será capaz de ser uma esposa submissa e um marido que ame. Então você não precisa de 10 passos para isso. Você não precisa de 10 passos para aquilo. Você precisa amar. Em primeiro lugar, Jesus. Você precisa amar o Evangelho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aqui eu quero adiantar para vocês. Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Nós vamos ser cheios do Espírito Santo através do Evangelho de Jesus. Porque o Espírito Santo veio ao mundo para testificar de Jesus. Para testificar da obra de Jesus na cruz. Para testificar conosco de que nós somos amados por Deus. Nós fomos perdoados por Deus. Cristo habita em nós e nós estamos nele. E o nosso futuro é glorioso, a despeito de todas as ruínas que nos cercam. É este o papel primordial do Espírito Santo. Produzir os efeitos do Evangelho no nosso coração. E um coração cheio do Evangelho vai refletir no casamento, na vida familiar e na vida social. Tá bom? Portanto, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar e se entregar. Cristo amou a sua igreja. Cristo amou você. E Ele amou você antes da fundação do mundo. Ele não esperou você ser uma boa pessoa para amar você. Romanos 5 e 8, o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus por você é antigo. Antigo. Você é a igreja de Jesus. Ele te ama de forma intensa e o amor dele por você é eterno. Não tem fim. E movido por este amor, ele deixou a sua glória celestial. Movido por este amor, ele suportou 9 meses de gestação no útero da Virgem Maria. Movido por este amor, ele viveu na inóspita e insignificante Nazaré, trabalhando em uma carpintaria. Movido por este amor, ele suportou as tentações no deserto. Movido por este amor, ele suportou as rejeições durante o seu ministério público. Movido por este amor, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Movido por este amor,
Ele suou gotas de sangue no jardim do Getsêmani. Movido por este amor, ele foi entregue a um tribunal humano, onde foi julgado, ridicularizado, cuspido. Movido por este amor, ele deu as suas costas para ser açoitada. Movido por este amor, ele permitiu que pregos perfurassem as suas mãos. Movido por este amor, ele foi levantado naquela cruz em um espetáculo de maldição. Nu, despido, machucado, esmagado. Movido por este amor, ele gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Movido por este amor, ele morreu. E ressuscitou ao terceiro dia. É isto que a Bíblia está dizendo. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Aí está a definição do que é amor. Amor na Bíblia não é um sentimento. Amor é sempre prático na Bíblia. Vocês lembram do que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você ama Jesus, não significa que você tem sentimentos nobres por ele. O que você deve ter. Mas significa que você obedece os seus mandamentos. E ali ele fala quais são os seus mandamentos. Os seus mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor é aquilo que Deus olhou para nós e Ele amou a humanidade, amou o mundo. E o que o texto diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ficou com sentimentos lá nos céus? Não. O que Ele fez? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É somente na nossa cultura que amor está muito relacionado aos sentimentos. Por isso que às vezes as pessoas me procuram: pastor, eu quero me divorciar porque eu já não amo mais. Como assim? A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Jamais. Entre os teus sentimentos, aquilo que você sente, aquilo que a cultura diz e aquilo que as Escrituras afirmam, eu fico com as Escrituras. O amor jamais acaba. E o amor não é este sentimento. Amor é uma ação prática. Cristo amou a sua igreja. Olha só, é a igreja que ele amou. Há um amor especial de Jesus pelo povo dele, pelos eleitos dele. Ele ama o mundo, a humanidade, mas ele ama a igreja com um amor especial. E pela igreja ele se entregou. Está aqui o que a nossa doutrina ensina sobre a expiação limitada. Ele se entregou apenas pela sua igreja. Entrega é o nome do amor. Entrega. Vai além, 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 mas muito além do sentimento. Nós escutamos os poetas da nossa cultura que cantam sobre amor, e principalmente sobre o amor conjugal. Eu me recuso a escutar algumas músicas. Sertanejo mesmo, esse sertanejo, eu me recuso a ouvir isso, pessoal. Tá bom? Isso aí eu não sei
que eles cantam eu não sei, porque eu me recuso a ouvir, eu não gosto. Mas tem muitos aspectos da nossa música, da nossa cultura que eu gosto. Mas eles cantam um amor. E às vezes um amor sobre o amor conjugal. Mas eles não sabem o que é isto. Eles não sabem qual é o significado. Porque a maioria dos cantores e compositores já estão no 5º casamento. Lembra do Fábio Júnior? Quantos casamentos aquele homem já tem? Faz a festa dos advogados, né, Vicente? Cada separação é uma alegria, né? Aliás, eu já falei isso para vocês nas semanas anteriores, somente a igreja de Jesus Cristo sabe o que é o casamento. Porque Paulo diz aqui que é um grande mistério e está envolvido entre a relação entre Jesus e a sua igreja. A sociedade secular não sabe o que é isso. Portanto, amar é entregar-se sem reservas ao seu cônjuge. Mulheres, eu quero dizer às solteiras que estão me ouvindo, que estão em busca de um cônjuge, você deve procurar um homem que ame assim. Mas pastor, como é que eu vou saber? Como que eu vou saber, pastor, se esse homem será capaz de me amar como Cristo ama a igreja, ou pelo menos perseguir este ideal? Percebe-se se ele está fazendo isso agora, quando ele é solteiro. Ele tem uma vida autocentrada? Ele só pensa em si mesmo? Ou ele se envolve para de alguma forma ajudar os outros, enquanto ele é solteiro? Ele está envolvido, um exemplo, com o ministério de uma igreja? Ele está tentando ajudar alguém? Ele está servindo os seus pais? Ou, se ele é solteiro e é solteiro cristão, ele não vive para ele mesmo? Porque por que Deus mantém pessoas solteiras na igreja? Umas com o dom do celibato, ou outras que ainda não se casaram. É para que essas pessoas vivam para Cristo, diz o apóstolo Paulo, e não vivam para si mesmas. Por que muitas pessoas na igreja não têm filhos e são impedidas por Deus de não terem filhos? Por quê? Porque Deus deseja que elas tenham tempo para cuidar de outras crianças, ou de outras causas do reino de Deus. É sempre Deus chamando tanto solteiros quanto casados para uma vida de doação para o reino de Deus. Os casados, eles devem cuidar e se doarem pelos seus cônjuges, pelas suas famílias. Os solteiros também se doam pela família da fé, pela sociedade. Então, é a dica que eu daria para minha filha. E vou dar essa dica para ela. Observe se ele já se doa, se entrega, serve. Porque para isso ele foi chamado. Ok? Agora, tudo isso que eu falei está relacionado ao passado, ao que Cristo fez por nós lá no passado. Ele nos amou, ele se entregou por nós. Agora, o que Cristo está fazendo no presente? Porque esse texto fala de 3 momentos da entrega de Cristo: passado, presente e o futuro. O que Cristo está fazendo no presente? Olha só, versículo de número 26. Efésios 5 e 26. Deixem a Bíblia de vocês aberta. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo agora está, depois de morrer pela sua igreja, de se entregar pelo seu povo, Cristo agora está santificando a sua igreja.
A doutrina da santificação tem tudo a ver com o casamento. Aliás, às vezes eu escuto pessoas dizendo para mim, pastor, a nossa igreja é muito doutrinária, né? Esses dias uma pessoa falou assim, as pregações são muito doutrinárias, né, pastor? Hã? Amém? Amém, Renato? Ou tem que mudar? Sabe por quê, queridos? A doutrina vai determinar a nossa prática. 3 coisas que faz o cristianismo ser verdadeiro na vida de uma pessoa: doutrina, experiência e prática. Se você não tem uma compreensão do que Deus tem para você, você vai viver, a sua vida não vai ser legal. Concordam comigo ou não? A função de um pastor é isso, é ensinar, 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 ensinar. Enquanto ele também está aprendendo. Usos e costumes, né? Que antigamente se a mulher pode usar saia, calça, brinco. Graças a Deus, se bem que era bom quando a igreja, eu estava pensando esses dias, vendo uma guerra na internet por causa de política, entre duas pessoas, uma era pró-Bolsonaro, outra era contra, e envolveu a igreja, a teologia nisso. Eu fiquei pensando como era bom quando na igreja a discussão era simples, que a gente podia assistir televisão. Era mais simples. Se podia no domingo jogar bola, era mais simples. Hoje está ficando complexas as tretas das igrejas. No meu tempo a briga era se podia ir no cinema. Podia usar calção na igreja, bermuda, boné. Hoje as discussões são mais complexas. Enfim. É a doutrina que vai determinar a sua prática. Tá bom? Portanto, para compreender o casamento, é necessário que você compreenda aquilo que Jesus está fazendo hoje pela sua igreja. Olha só. Ele está santificando a sua igreja. Isso parte dele, não é de você. Não sei se você já escutou mensagem de que você deve ser santo. Sim, deve ser santo. Mas certamente você deve ter escutado mensagens que 7 passos para você ser santo. Já ouviu isso? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até aí já está errado. Porque existe a nossa parte nesse processo de santificação. Mas o agente principal é Jesus. Olha só, olha o tempo do verbo. O verbo diz o seguinte: Ele está santificando e purificando por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus pegou essa noiva que é a igreja, se entregou por ela, morreu por ela. E como que era essa noiva? Era uma noiva feia, horrenda, faltando dentes na boca, sem os cabelos penteados, suja, cheia de hematomas da ferida e de feridas do pé até a cabeça. Imunda, suja. Mas foi por esta noiva que Jesus se apaixonou. Entretanto, ele não deixará esta noiva como ela estava. Ele vai limpando ela. Ele vai transformando ela. Agora, esta noiva não tem condições de fazer isto por si mesma. É Ele quem faz. Qual é a parte dessa noiva? É obedecer a Ele. Quando Ele diz, vai tomar um banho. Corte o seu cabelo. Ele é o agente da nossa santificação. E como que Ele santifica a sua noiva?
Ele faz isso através da palavra. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 17. Versículo de número 3. Não, 17 e 17, me desculpem. Como que a igreja é santificada? Como que a igreja é santificada? Olha só, Jesus está orando. Nessa oração é a oração sacerdotal dele. Ele ora por ele mesmo, ora pelos apóstolos e depois ora por nós. Olha o que ele está pedindo. Santifica-os na verdade. Nós somos santificados na verdade. E olha o que ele vai falar o que é a verdade. Olha só. A tua palavra é a verdade. A igreja é santificada à medida em que ela tem contato com a palavra de Deus. Você esteve exposto hoje ao mundo, e o mundo tentou impregnar você com toda a sua sujeira. Você está aqui tendo contato com a palavra nesta quinta-feira à noite, em que tem uma lua linda lá fora, um verdadeiro espetáculo da natureza. Está fazendo frio. Tudo conspirou para que você não estivesse aqui, estivesse na sua casa. Entretanto, você está aqui e o próprio Cristo está limpando você através da sua palavra. Está lavando você através da sua palavra. Vocês estão com o Evangelho de João aberto? Leiam comigo João 13. Evangelho de João, deixa eu procurar aqui. Capítulo de número 13. Não, não é. É João 15, me desculpem. Me perdoem. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Olha só. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Amém? É a palavra que santifica a gente. É a palavra que limpa a igreja. Uma igreja deve ter abundância da palavra sobre ela, porque é a palavra que produz transformações em nós. Uma casa deve abundar a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que transforma uma família e traz bênçãos para essa família. Um avivamento espiritual que atinge uma casa, não é essas pessoas dando pulo, sapateando, lá gritando, tendo êxtases. Essa família tendo abundância da palavra entre eles. É os salmos sendo falados nessa casa. É hinos e cânticos espirituais sendo proferidos nessa casa. Palavra de Deus.
Então, Jesus Cristo está purificando a igreja, lavando a igreja, que é a sua própria noiva, tirando a corrupção do pecado dentro dela, porque nós já fomos libertos da culpa do pecado. Hoje, Jesus Cristo está tirando a corrupção do pecado dentro de nós, e um dia nós seremos libertos da presença do pecado. São os 3 tempos da nossa salvação. Fomos libertos da culpa do pecado, fomos perdoados por Deus. Não fomos apenas perdoados, fomos justificados. A justificação, sabe o que é? É Deus olhando para você hoje, Bruno, e dizendo o seguinte: eu não enxergo mais você como você era, eu enxergo você como você é hoje, e você é como meu filho amado. Eu não vejo mais os teus pecados, mas você é justo diante de mim. Nós somos libertos da culpa do pecado, aquele peso que tinha sobre nós foi embora. Eu errei, eu estou em falha com Deus. Se eu morrer hoje, o que vai ser da minha vida? Isso acabou. Estou liberto. Hoje, Deus está livrando a gente da corrupção do pecado. Amanhã, quando nós estivermos para sempre com Ele, seremos livres da presença do pecado. Amém? Agora vamos para o futuro. Olha só, para entender o casamento onde nós tivemos que ir. Vamos para o futuro. Olha o que Deus vai fazer no futuro, através de Cristo, com a igreja. Verso de número 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Jesus haverá de fazer pela sua igreja é um dia apresentar a Ele mesmo, esta igreja, olha só, sem manchas, ruga, e Ele não faz botox não, tá bom? A ação dele é mais eficaz. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus haverá de nos transformar. E nós seremos como Ele é. Você imagina isso? Você vai ser como Jesus? Você será perfeito? O pecado não haverá mais dano em você? Você não vai experimentar mais as consequências do pecado? Você não terá mais a presença do pecado? Amém? Agora, quais são as implicações disto para o casamento? Se a gente não der para ver tudo hoje, veremos na semana que vem. Quais são as implicações disso para o casamento? Em primeiro lugar, você, homem, não tem em si mesmo o poder para viver à altura disto. O seu cônjuge também não tem. Você precisa de uma terceira pessoa para lhe dar este poder para viver à altura disto. Você precisa de Jesus. Você precisa todos os dias buscar a Cristo e deleitar-se no Evangelho dele. Porque o Evangelho diz que você é amado, você é perdoado, você está em Cristo e Cristo está em você. É isso que vai te dar poder e forças para viver à altura de uma coisa tão gloriosa que é o casamento. Agora, se o casamento é algo tão glorioso, e se nós somos chamados para amar os nossos cônjuges, assim como Cristo ama a sua igreja,
Naturalmente, os maridos comunicam à sua esposa e aos seus filhos algo acerca de Cristo, da maneira em que ele se relaciona com a sua esposa e com seus filhos. Se você ama a sua esposa sacrificialmente, você está dizendo a ela que, de verdade, Cristo amou a sua igreja. Se você vive uma vida num casamento egoísta, centrado em si mesmo, você está dizendo para sua esposa e para os seus filhos que Cristo não viveu de forma altruísta, abnegada em prol da sua igreja. Porque a grande questão do casamento para nós homens e para nós e para as mulheres também não é se nós falamos que amamos o nosso cônjuge. É a nossa vida que vai demonstrar se de fato nós amamos. É o que nós fazemos. O casamento é um chamado para a morte. Tá bom? A morte do ego. Porque o homem que se propõe a amar assim é um homem que está no caminho da morte do seu próprio ego. Ele escutou o chamado de Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então esse homem está no caminho desse seguimento de Jesus, em que a primeira exigência é negar-se a si mesmo. Você, jovem, solteira, você vai procurar um homem que já está num processo de negação de si mesmo para se casar com você. Porque nós somos chamados para este ideal elevado. E um homem que não é capaz de morrer pela sua esposa, ele está longe do amor pelo qual ele foi chamado por Deus. E Deus chama homens valentes para isto. E aqui está a valentia masculina. De que se no passado os homens eram chamados para morrer em guerra, Cristo chama homens para morrer pelas suas esposas. Nós não somos chamados apenas para dar o que nós temos. Nós somos chamados para dar tudo o que somos. E amando o seu cônjuge, você escapa do horror de uma vida autocentrada. As pessoas mais infelizes do mundo, vocês podem ter ideia disso, são as pessoas egoístas, autocentradas. Porque quanto menor é o teu mundo, maior será o teu sofrimento e a tua dor. E quando um homem está disposto a amar a sua esposa, se entregar por ela, morrer por ela, ele está experimentando a alegria e a bênção da vida que Deus planejou para ele. E Deus não planejou uma vida infeliz para ninguém. É uma vida plena. O quanto nós estamos dispostos a amar, se entregar e doar. Eu tive contato com a história de um pastor norte-americano que na década de 90 foi reitor de uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Tem muitas universidades cristãs, não é como aqui. E eu me recuso a pronunciar o nome dele.
russo, ele tem origem russa. E ele alcançou o posto de reitor, um cargo de uma universidade prestigiada, a Columbia, universidade lá no estado de Nova York. E, depois dos filhos casados, ele e a esposa foram morar a 1 quilômetro da universidade. Era a vida e o sonho dele. Mas ele chegou um momento em que ele renunciou ao cargo, porque ele precisou cuidar da esposa, porque ela desenvolveu a doença de Alzheimer. E a carta que ele escreveu, que infelizmente eu não consegui achar, mas eu quero achar e quero trazer aqui, porque essa carta foi publicada na revista de maior alcance entre os evangélicos dos Estados Unidos, que é a Christian Today. E aquilo inspirou homens dos Estados Unidos da América, pastores, gente que estava disposta a divorciar ao ler aquela carta, Renato. Abandonaram o desejo do divórcio. Mas, em suma, a história dele é a seguinte. Ele dizia que estava difícil manter a esposa em casa, porque ela não aceitava ficar com ninguém, ela não reconhecia os filhos, ela não reconhecia os netos, ela só reconhecia o marido. E quando ela ficava ausente do marido, ela ficava profundamente angustiada. Ela não sabia quem era a filha, ela não sabia quem eram os filhos, os netos. Então ninguém consolava essa mulher. Ela queria estar perto do marido. Só se sentia segura com o marido, protegida com o marido. Ele fala na carta, eu lembro muito bem disso, que quando ele estava com ela se sentia contente. Nem parecia que ela tinha Alzheimer. Mas quando ele saía de perto dela, era uma angústia profunda que acometia aquela mulher, sensação de que ela iria morrer. Embora a distância da casa dele para a universidade era de 1 quilômetro, ele não se sentia em paz. E ele descobriu que ela saía de casa e ia até a universidade à procura dele e fazia isso às vezes 10 vezes no dia. Quando chegava à noite, ele ia dar banho nela, tirar o sapato dela. Ele começou a ver que os pés dela sangravam. De tanto que ela andava no campus daquelas universidades gigantescas dos Estados Unidos da América à procura do marido, o reitor. E lavando os pés dela, ele disse, Renato, que ele falou o seguinte: eu preciso cuidar da minha mulher. Concomitantemente, ele era pastor de uma grande igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Ele pediu baixa do pastorado e entregou uma carta pedindo dispensa do cargo de reitor da universidade. Eu prometo ler essa carta para vocês um dia. Ao fazer isto, esse homem se aproximou daquilo que Cristo falou, daquilo que o apóstolo Paulo fala: amem as suas mulheres. Se entreguem pelas suas mulheres. Façam por elas, assim como Cristo fez pela sua igreja. É este o chamado. O fato de você ser o cabeça do seu lar, de você ser o líder da sua casa, não significa que você é um chefe, é um ditador. Não significa que você tenha que trabalhar todo dia à noite e chegar em casa e exigir que a tua mulher te sirva.
como se ela fosse uma empregada tua. Significa que você está mesmo cansado e exausto, extenuado pelo teu trabalho, disposto a chegar em casa e amar a sua mulher e se entregar por ela. Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu me lembro do pastor Ricardo Barbosa, aqui num encontro de casais, de pastores, disse pra gente, de um casal que ele conheceu no estado de Goiás, que foi contemporâneo de juventude deles na igreja, em que o rapaz casou-se com uma mulher e logo ela desenvolveu uma doença que a deixou de coma. E eles eram muito jovens. E essa mulher ficou de coma por muitos anos. Eles não tiveram filhos. Retiro, ela não ficou de coma. Ela ficou vegetando na cama por muitos anos. E durante todos os anos que ela esteve na cama, esse marido cuidou dela. Quando ele estava em casa, ele não permitia que ninguém desse banho nela, que ninguém fizesse a limpeza e a higiene dela na cama. Enquanto ele estava em casa, ele se desdobrava para estar ao lado dela. E diz que ele tocava um instrumento, que eu não lembro qual é, na época da igreja. Ele passava horas tocando. E um dia o médico falou para ele assim, não adianta você tocar para sua esposa, porque ela não está ouvindo. Ela não tem noção do que está acontecendo aqui fora. Ele disse, mas desde a época do nosso namoro, ela gostava que eu tocava para ela. E eu não gosto de passar um dia sem fazer isto. Ao fim de 24 anos, nessa situação, esse homem morreu. E a mulher permaneceu lá. Para morrer, não lembro, acho que 2 anos depois. Durante 24 anos, esse homem foi fiel à sua esposa. Esse homem cuidou da sua esposa. Esse homem amou a sua esposa. Ele se aproximou daquilo que Paulo falou. Amem como Cristo amou a sua igreja. Porque o amor envolve sofrimento. C.S. Lewis dizia que se você não quiser sofrer, não ame. Não se apegue a nada. Vive uma vida autocentrada. Só que ele diz o seguinte, é apenas no inferno que vivem pessoas assim. Você se casa e não sabe os caminhos da providência de Deus para sua esposa, para o teu cônjuge, mas você é chamado para isto, para este sofrimento, para este envolvimento que não tem fim. E nisto está a glória de Deus. Porque Jesus Cristo entrou por esse caminho. E que a Bíblia fala que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E Jesus Cristo é a própria expressão da alegria e da felicidade de Deus. E o caminho ele deixou aberto para nós. Você quer ser feliz? É este o caminho. Não dá mais o tempo. Eu tenho ainda as questões práticas para falar. Tá bom? Semana que vem a gente termina. O Evangelho é a base do casamento. Não se concebe um casamento sem o Evangelho. Os homens são chamados para amar.
e as mulheres para serem submissas. As mulheres refletem a submissão de Cristo, quando ele deixou a sua glória e veio ser submisso ao Pai como homem aqui. E os homens refletem o amor de Cristo, estando dispostos a se entregar para suas esposas. Amém? E é para isso que nós somos chamados. E esse é o caminho da alegria, da bênção, da felicidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê força para que a gente ame. Na semana que vem nós vamos falar da santificação, como que o marido santifica a sua esposa. Nós vamos falar das questões práticas, de como que deve ser esse amor na praticidade, no dia a dia. Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar o Renato para que ele interceda por nós, ore pelas nossas vidas e depois nós vamos embora. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tá sem som ainda. Muito bem. Eu vou fazer 34 anos de casado, né? Daqui uns dias. Mas eu tenho orado já há alguns dias, alguns meses, porque a minha esposa reclama muito de mim, que eu não escuto ela. Ela começa a falar e eu interrompo. Começa a falar e eu interrompo. E eu tenho pensado muito nisso e levado diante do Senhor isso, que eu preciso melhorar nessa área. Eu tenho lido já umas 2 semanas, todos os dias, Tiago, e Tiago fala: todo homem esteja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a irar-se, né? Então, são áreas da nossa vida, né? Que nós precisamos de orar, pedir misericórdia e graça para o Senhor. E eu estava pensando, né, vindo para cá, eu li esse capítulo 2 vezes, né? E o Senhor falou profundamente no meu coração, muito ali, sabe? Muito. Porque a palavra está falando ali nesse capítulo: vivam o amor. Pois você pode ler lá para você ver: vivam em amor, vivem em amor. E a palavra também está dizendo sobre palavras vazias, aqui no capítulo 5, sabe? Né? Palavras vazias. E fala várias situações ali muito interessantes. Depois você lê e relê todo o capítulo para você ver que é interessante. Como é que Deus falou profundamente no meu coração, pastor, lendo todo o capítulo ali, né? Falando da área sexual, né? E que envolve a questão da santidade também ali. Mas vamos orar. O que eu penso é o seguinte: também estava vindo para cá e pensei que 70% a 80% dos divórcios, em geral, culpa dos maridos. Culpa dos maridos. Eu não tenho dúvida nisso. 70% a 80% dos divórcios é o homem que é responsável no casamento, né? Então, por isso que a responsabilidade é grande nossa. E aí nós, cheios do Espírito Santo, nós podemos amar só com a palavra de Deus, só com Jesus no coração, para amarmos o próximo, praticarmos o amor. Não palavras vazias, mas a prática do amor, né? Então gostaríamos de orar. Vamos orar em nome de Jesus pelos nossos casamentos, né? Adorável e bendito Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, obrigado por esta noite, por aqui estarmos estudando as Escrituras. Obrigado pela vida do nosso pastor, que uma vez mais pode ser usado por Ti para a nossa edificação, para a glória de Jesus. Senhor, muito obrigado pela doutrina, o ensino das Escrituras, que essa comunidade tanto, Senhor, zela, tanto deseja, ó Senhor.
nós queremos também a experiência e a prática. E a prática é amar, Senhor, amar as nossas esposas, como Tu amou a igreja, Jesus Cristo. O Senhor, ó Jesus, foi cheio do Espírito Santo. O Senhor é Deus que foi ungido pelo poder do Espírito Santo. E eu rogo, Senhor, nesta noite, para que o Senhor nos dê porção dobrada do amor, porção dobrada para podermos amar nossa esposa, como Cristo amou, de forma sacrificial, de forma prática, não por teoria, não, Senhor, com interesses próprios, Senhor, mas com interesses para a glória do Teu nome. Nos abençoe, Senhor. Eu, como marido, preciso de ouvir minha esposa até o final, não interrompê-la. Quem sabe outros irmãos aqui, Senhor, também outras áreas, Senhor, nas palavras de afirmações, em presentes, Senhor, o tempo de qualidade, Senhor, o toque, o abraço. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Verdadeiramente eu te peço, Senhor, porque nós em nós mesmos somos frios, gelados, indiferentes, somos ignorantes, não amamos a nós mesmos. Nós em nós mesmos somos uma decepção, uma frustração, Senhor. Por isso precisamos do poder dobrado da unção do Espírito Santo, Senhor. Venha, Senhor. Venha mesmo, Senhor, curar os casamentos, sarar, Senhor, nossos lares com a Tua presença gloriosa. Senhor, meu Deus querido, a Tua palavra está dizendo aqui que o homem também ele tem essa missão de santificar a esposa, como Tu santifica a igreja, Jesus. Senhor, eu desejo mesmo, Senhor, ser útil nas Tuas mãos, instrumento nas Tuas mãos, para santificar a Anália. Assim meus irmãos também vêm estar santificando, Senhor. Meu Deus, o pastor, santificando a esposa Eliane. Senhor, o Rodrigo, santificando a Josi. Senhor, o Ed, santificando a Ruana. Senhor, os irmãos, meu Deus, Jesus, que estão online, santificando suas esposas. Os irmãos dessa comunidade, Pai, santificado mesmo. Senhor, sejamos nós para santificarmos nossa esposa. Senhor, nós queremos alimentar a nossa esposa, cuidar dela, alimentar com a Tua palavra, alimentar, Senhor Deus, com conselho, cuidar dela, Senhor, na vida espiritual, motivar, Senhor, na oração, motivar, Senhor Deus, em congregar, em ler a Tua palavra. Senhor, este alimento espiritual, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Eu rogo pelos jovens que aqui estão, por os jovens dessa comunidade, Senhor, que desejam casar-se, dê graça, Senhor, abençoe com a Tua sabedoria divina, Senhor, para que os jovens, os rapazes, venham estar mesmo, Senhor, nessa missão nobre, de, Senhor, estar, meu Deus, com o coração totalmente voltado, Senhor, para amar, Senhor, as suas namorada, noiva e futuras esposa. Senhor, que os que entraram no relacionamento venham entrar, Senhor, com essa dedicação, com esse propósito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, nós oramos. Se o Senhor Jesus voltar, é bom, é melhor, mas caso contrário, nós oramos, Senhor, também pelos cônjuges, dos nossos netos, filhos e netos, Senhor, dessa comunidade. Senhor, tem tantas crianças, tem tantos nessa comunidade, os adolescentes, abençoa os cônjuges, Senhor, prepara os cônjuges no futuro, Senhor, prepara mesmo para que sejam cheios do Teu Espírito, que amem as esposas, que santifiquem as esposas, que cuide de alimento. Pai, nós oramos assim, Deus, invocando as Tuas bênçãos, Todo-Poderoso, aqueles também que precisam de situações, recursos financeiros, abre portas, Senhor, aqueles que precisam do toque do milagre, haja milagre, haja Tua
cura, Senhor. Eu lembro, Senhor, da minha tia Sebastiana, situação tão delicada, enfermidade. Eu lembro, Senhor, da dona Miriam. Eu lembro que o irmão Luiz, que precisa do que o Senhor complete a obra de cura. Eu lembro, Senhor, dessas pessoas que estão, Senhor, enfermas, doentes, Senhor. Ah, meu Deus, os hospitais estão lotados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, a saúde do Brasil. Repreendido seja em nome de Jesus. Pai, todas as enfermidades seja repreendido no nome de Jesus. Senhor, que a saúde do nosso Brasil, haja saúde, Senhor. Usa a vida dos médicos, abençoa, com inspiração, com graça. Senhor, os remédios, usando os cientistas, para que mais remédios eficientes e eficazes venham ser desenvolvidos, venham ser distribuídos, Senhor. Abençoa, meu Deus, o ministro da saúde do nosso Brasil. Abençoe mesmo, Senhor. Ó Deus, com sabedoria sobrenatural, para administrar, Senhor, as causas da nossa saúde, para que haja muitos mais médicos nos hospitais, para que haja, Senhor, mais acessos mais fáceis, Senhor, aos entendimentos, os exames sejam mais rápidos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as enfermeiras, abençoa, Senhor, os que estão envolvidos nessa área, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus, tantas pessoas desempregadas, ó Senhor, oramos pelos que haja emprego, Senhor. Abençoe, Senhor, muito, Senhor, para que as pessoas que estão desempregadas venham achar um emprego, venham ganhar um dinheiro para dar o de melhor para a esposa, para a sua família. Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, cidadãos brasileiros, homens, maridos que não estão trabalhando, não estão podendo comprar um litro de leite para a criança, um quilo de arroz para a sua casa. Ô Senhor, ô meu Deus, tanta pobreza, tanta miséria. Nós te pedimos misericórdia para que o Senhor toque no coração dos bilionários, Senhor, dos políticos. Pai, que eles olham para essa situação. Nós pedimos clemência, clamamos o teu nome, Jesus, porque o Senhor é o Deus, meu Deus, que se comporta, que se compadece, o Deus do órfão, o Deus da viúva. O Senhor é santo, e nós oramos o teu bendito nome, pedindo que o Senhor gera recursos. Esse Brasil tão grande, o Brasil, Senhor, é rico, Senhor. A administração que deixa tanto a desejar. Senhor, nós pedimos que o Senhor, ó Jesus, age sobrenaturalmente na nossa pátria amada. É para a tua glória, Senhor, é para o teu louvor, que assim nós oramos, invocando as bênçãos do Senhor, e queremos viver para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, até domingo, venha adorar Jesus Cristo conosco, tá? Venha, você é nosso convidado. Não deixa de vir não, tá bom? É importante estarmos congregando, é importante estarmos aqui unidos, né? Recebendo as orações, né? A comunhão com os irmãos, isso é importante. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Até domingo, às 19h30.